Salve, salve, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, vamos gravar aqui a questão de número 14 da prova da URGS de 2022 até 2025. Para a gente, então, encaminhar aqui a nossa revisão, para que vocês possam ter o conhecimento de como foram esses últimos anos da prova e principalmente que a gente possa resolver, trazer dicas aqui, porque está se aproximando, os vestibulares estão se aproximando, na verdade, e a gente quer te ajudar da melhor forma. Então vamos lá, vamos tentar aqui ajudar vocês a entender um pouco mais como se resolvem essas questões e, bom, vou primeiro fazer, né, aquela revisão básica, trazer um panorama de como foram essas questões, até para te mostrar como se comportou a questão 14, né, que é a penúltima questão da prova. Bom, mas nós temos aqui, então, a tabela a seguir mostra o tempo de uso diário. Bom, ali a gente está falando de tempo médio, ou seja, a URGS em 2022, começando aqui em 2022, trouxe então a parte de média aritmética. Então aqui nós tínhamos uma questão super simples, mas ainda assim, né, um conteúdo que fazia tempo que não vinha ali. Depois nós tivemos ali a questão de número 59, também no ano de 2023, com análise combinatória. E aqui já teve uma virada de chave na questão, principalmente porque aqui nós já tivemos, né, um outro conteúdo. Aqui tivemos uma certa mudança, uma mudança em relação ao que foi abordado ali durante as provas. Mas ainda assim uma questão simples, eu vou mostrar para vocês aqui depois resolvendo. Já no ano de 2024, nós tivemos então uma questão também, né, o ano de 2023, desculpa, né, o vestibular de 2024, mas no ano de 2023, bom, o URGS 2024, dá para considerar dessa forma, tá? Nós tivemos ali, então, mais uma questão de análise combinatória, e aqui, pessoal, era super simples a questão, era praticamente só interpretar. E no ano de 2025, no caso, no ano de 2024, mas o vestibular de 2025, né, a URGS ela sempre coloca um ano na frente, nós tivemos então uma questão novamente de combinatória, mas ainda assim, novamente uma questão super simples da gente trabalhar, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui como que se resolvem essas questões para que a gente possa então entender e pegar algumas dicas nesse sentido, tá? Bom, galerinha, a primeira questão, a questão de número 59, então ela diz o seguinte: a tabela a seguir mostra o tempo de uso diário de um dispositivo eletrônico por um aluno durante 5 dias da semana com aulas à distância em sua escola no ano de 2021, beleza? E nós tínhamos o seguinte ali, bom, na segunda-feira 240 minutos, na terça-feira 180 minutos e assim sucessivamente. Nessas condições, o tempo médio diário de uso do dispositivo eletrônico por esse aluno é. Bom, pessoal, aqui é uma divisão por 5, então acredito que seja mais fácil trabalhar mesmo com esses números aqui, 240, 180, 240, 120, do que fazer uma conversão ali para números, né? Mas também, se bem que, poxa vida, né? Nós tínhamos ali, se tu parar para analisar, né, na segunda-feira ali, 240 minutos são 4 horas, né? Depois 3 horas, 4 horas e 2 horas. Eu acho que de repente talvez até pudesse ser mais fácil a gente trabalhar realmente com números aqui, né, convertidos já. Eu acho que aqui eu já vou fazer a conversão, mas daria também para tu fazer, né, sem converter. Aqui 240 minutos no caso são 4 horas de uso, 180 minutos são 3 horas. Aí novamente 180 que são 3 horas, 240 são 4 horas e 120 minutos são 2 horas. Acho que aqui realmente vai ser mais fácil da gente trabalhar nesse formato, tá? Então nós temos ali, ó, 4 mais 3, 7, mais 3, 10, mais 4, 14, mais 2, 16, tá? E aí nós temos então que a média aritmética, então, né? A média aritmética, ela vai ser a soma desses valores, que é 16 dividido por 5, tá? E aqui, meu povo, nós temos ainda uma situação que é a divisão por 5, né? A divisão por 5 é legal porque vocês podem multiplicar por 2 em cima e embaixo, que daí é o mesmo que, eu já vi essas dicas até mesmo nas redes sociais, que é o mesmo que tu fazer a multiplicação por 2, no caso, que vai dar 32 aqui, e dividir então por 10, que aí seria o 3,2, beleza? Então aqui nós temos, pessoal,
uma conta bem simples aqui, né? Em média, fica ali 3,2 horas aqui para se trabalhar, né? E a gente sabe, né, que aqui seria então a letra A, que no caso é superior a 3 horas dentro das alternativas, porque não é superior a 4 horas, nem superior a 5 horas, nem inferior a 2, nem inferior a 3 horas, tá? Mas aqui é importante entender o seguinte, tá? Eu poderia já eu poderia já determinar isso sem nem fazer a conta. Vamos supor, tá? Que lembrando que primeiro tu soma todos os valores, depois tu divide pelo número, né? Então eu poderia assim, ó, imaginar que já que é uma soma, eu vou passar uma unidade aqui, tá? Eu vou só arriscar para mostrar para vocês. Eu vou passar uma unidade para cá e vou acrescentar aqui, como se ficasse 3, 3, 3, 4 e 3 aqui, tá? Aqui, pessoal, eu já sei que o 4 vai puxar para cima, mas não o suficiente para passar de 3. Então aqui eu já sei que é superior a 3 horas, mas não passa de 4 horas, tá? Então poderia já imaginar dessa forma. E uma questão, galera, desculpa para quem tem ou para quem possa ter alguma dificuldade, mas aqui era uma questão muito fácil para a gente trabalhar. Então recomendo até começar por essas questões, porque vocês vão ver que não costuma cobrar algo muito difícil. Já na 59, nós tínhamos o seguinte, ó. Uma biblioteca está elaborando as etiquetas de identificação para os livros do acervo, de tal forma que em cada etiqueta são usadas 4 letras distintas, de um alfabeto de 26 letras e 4 algarismos também distintos de 0 a 9, tá? Então são 26 letras e 10 números aqui para a gente trabalhar. Bom, a figura abaixo mostra um exemplo de modelo da etiqueta produzida. EMAT ali, ou seja, 4 letras e 4 números também. Assinale a alternativa que apresenta o número total de etiquetas distintas produzidas pela biblioteca. Bom, galera, olha só. Está elaborando etiquetas de identificação para os livros do acervo, de tal forma que a cada etiqueta são usadas 4 letras distintas, de um alfabeto de 26 letras e 4 algarismos também distintos, de 0 a 9. Então são 4 aqui, vamos botar 4 lacunas assim, ó. 1, 2, 3, 4 letras e 1, 2, 3, 4 lacunas para os números. E ficaria algo mais ou menos assim: 26 letras, depois 25, 24 e 23. Depois 10, 9, 8 e 7, tá? Para que a gente possa trabalhar dessa forma. Bom, mas isso daqui tá escondido, porém, aqui nós temos um arranjo de 10 escolhidos 4 a 4. E aqui nós temos, um arranjo de 26, desculpa, só inverti aqui, escolhidos 4, tá? E aqui nós temos então um arranjo também, só que de 10, aí sim, escolhidos 4 a 4. Eu vou escolher 4 letras e 4 números. Então a gente fica ali com a nossa letra C. Arranjo de 26 escolhe 4 e arranjo de 10 escolhe 4, tá, galera? Porque aqui nós temos, então, que a ordem, pessoal, EMAT ou ETAM, por exemplo, muda o caso, é uma nova etiqueta e não pode repetir as letras, então teria que ser mesmo um arranjo, não poderia ser uma combinação, não poderia também ser apenas o princípio fundamental da contagem, porque nós temos que trabalhar com essa situação de ir descontando as letras. Mas aqui mais uma questão bem tranquila de se resolver. Já na 59 da URGS 2024, né, nós tínhamos então o seguinte: um time de futebol de salão dispõe de 20 jogadoras de futebol, entre as quais apenas Antônia Maria e Eduardo, ou seja, 3 pessoas, são goleiras. O número de times possíveis com 5 jogadoras no total, em que apenas a goleira joga em uma posição fixa. Então, dessas 20 jogadoras, vamos só escrever isso aqui, dessas 20 jogadoras, nós temos que 3 jogam no gol e as outras 17 jogam no que a gente chama de na linha, né? Então, para a gente montar
um time aqui, olha que barbada, pessoal, a URGS só quer saber da escolha. Nós vamos ter que escolher uma goleira primeiro e depois as 4 jogadoras de linha. Ou seja, uma combinação de 3 goleiras, eu escolho 1, e depois uma combinação das 17, eu vou escolher 4. É importante ressaltar que, por ter 5 jogadoras no total, a gente tem, então, que a soma dessas parcelas tem que dar 5. A soma de 1 mais o 4 ali, ou da parcela que nós temos ali da goleira, mais uma parcela das jogadoras, tem que fechar 5 no total. E aí a gente ficou ali com a letra E. Baguzada, essa questão 14 até agora tá muito tranquila. Então, na hora da prova, eu recomendo, inclusive, que seja uma das primeiras que tu trabalha aqui, porque a análise combinatória, embora muita gente tenha dificuldade, a URGS não tá pegando pesado. A URGS está pegando, inclusive, muito leve aqui na combinatória. Então, na questão de número 74, aí mudou, né? Mas continua sendo a questão 14, tá? Só que agora a redação passou para o segundo dia e no primeiro dia a matemática acabou indo para as 15 últimas questões, que sempre foi ali desse novo formato do vestibular, mas começa então na 61 até a 75, tá? Então, por isso que mudou o número ali, porque uma das provas que era do segundo dia veio para o primeiro. Qual a quantidade de números possível de se formar com 4 algarismos distintos, de 1 a 9? Ó, muito cuidado, porque aqui nós temos 9 algarismos, tá, pessoal? Então, de 1 a 9 já não são 10 algarismos. Nós não temos o 0 como possibilidade. Então, ó, de 1, vamos botar aqui bem destacado, de 1 a 9, nós temos um número total de 9 algarismos para escolher. Mas, para que sejam múltiplos de 5, então, eu quero que o número tenha 4 algarismos. Então, eu vou posicionar 4 lacunas. Porém, a última lacuna, para que eu garanta que esses números são múltiplos de 5, eu vou colocar aqui, ó, eu não vou botar 5 possibilidades, eu vou botar o número 5 nessa posição. E eu só vou mexer naqueles primeiros números, porque para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 5 ou em 0. E aqui, no caso, como o 0 não está incluindo nas possibilidades de número, ele tem que terminar obrigatoriamente em 5. Então, olha só, já tinham 9 números. A partir do momento em que eu usei o 5, eu fico com 8 vezes 7 vezes 6. Eu tenho 8 possibilidades para o próximo número, para o primeiro, 7 para o segundo, 6 para o terceiro, porque eu quero, lembrando, né, galera, eu quero 4 algarismos distintos. Tomem cuidado se falar algarismos distintos ou se puder repetir. Tomem cuidado porque isso faz bastante diferença. E aí, no caso, 8 vezes 7 dá 56, né? E aí eu vou multiplicar por 6. Então, 6 vezes 6 dá 36 e sobe 3. 6 vezes 5, 30 mais 3, 33. E aí nós ficamos, então, com 336 como resposta. Galera, o que eu estou trazendo aqui para vocês e o que eu poderia trazer de situação aqui, tá? Diria para vocês que, na minha opinião, a questão de número 14 é uma boa questão para a gente iniciar a prova, é uma boa questão para a gente fazer ali já no início, né? Eu recomendaria, inclusive, começar pelas 5 primeiras e depois vir para as 3 últimas, porque aqui, vocês devem ter visto no último vídeo, nesse aqui e no último vocês vão ver que são questões que normalmente não têm trazido muitos problemas. Então, recomendo vir para essa questão, porque essa questão pode te dar uma ajuda aí, principalmente porque não tem sido algo muito difícil, e também quero fazer aqui uma aposta, mas claro que não tem muito assim, não quero falar, vai cair tal coisa ou vai cair tal coisa, não, só eu acredito que seja análise combinatória novamente, tá? Não tem como dizer se vai ser ou não, mas eu acredito que venha a ser análise combinatória de novo, tá bem? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que essas revisões estejam ajudando vocês. Próximo vídeo é a última questão, então aproveita aí para que tu possa entender o formato da prova da URGS. Um grande beijo, se gostou, comenta aqui, se veio até aqui já comenta, curte o vídeo, te inscreve no canal, valeu e até a próxima.